Gente, hoje, dia 21 de janeiro, né? Estamos aí numa terça-feira, com o verão a toda aqui no Hemisfério Sul, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, nível do mar tá um calor absurdo. Hoje fez 44 graus aqui, para vocês terem uma noção. Tá? A sensação térmica foi de mais de 50, então já, obviamente, consequências, né, da mudança climática. Que está jogando os extremos, né? O extremo frio, o extremo calor, que está gerando todo tipo de. Está mexendo com tudo, né? Está mexendo com a água, está mexendo com a terra, está mexendo com tudo. Em suma, e é por isso que nós estamos fazendo o que estamos fazendo aqui. Também tem a ver com isso. Bem, como já se falou várias vezes, né, janeiro é dedicado a se fazer, né, um, um movimento de contração, de sintropia, para olhar para esse protocolo cybercultural, né? Para aquilo que ficou em aberto no final do ano passado, para as coisas que foram adubadas para começarem a acontecer esse ano. Então, eu acho que essa é a primeira experiência das TR, começando o ano, né? Então, a gente começa assim, começa muito no tempo das coisas, no tempo das pessoas, né? Numa dinâmica desacelerada. E você está literalmente inaugurando, querida, a retomada dos remapeamentos básicos e críticos, né? White Hat, chapéu branco desse ano. Então, legal que seja com você, que eu já te falei várias vezes que eu tenho um prazer enorme de realmente me alimenta muito fazer essa exploração contigo, né? Eu curto as suas dúvidas, eu curto a forma como você interroga, você tenha legitimamente, sabe? Legitimamente você tem a dúvida ou você questiona. Eu acho isso tudo de uma riqueza incrível. Tá? Estou muito feliz de estar retomando com você. Tá? Então, esse é o primeiro registro que eu queria fazer, que já está fazendo parte do meu check-in. Tá? A segunda coisa que eu queria dizer é que nós estamos basicamente, nós já passamos o threshold, né? Já passamos a marca dos 50%, digamos assim, do rebatimento básico White Hat da Dreamland. A gente agora tem mais 50% aí para frente, e eu coloquei aí um marco temporal, e a gente está finalizando isso estourando até o final de março, início de abril. Tá? Então, mas isso não só para você, não só para o mapeamento básico da Dreamland. Tá? Eu estou colocando isso para todos os outros mapeamentos, sejam críticos ou básicos. Por quê? Porque a partir de fevereiro a gente vai iniciar mais uma leva de remapeamentos básicos, dentre os quais o próprio projeto aí do nosso querido A Gota Serena vai estar fazendo parte, que é a Ecozona, né? Autônoma. E então é isso. Então a gente precisa abrir espaços, né? E esse ano, com a nova dinâmica do circo originário, a ideia é a gente conseguir descentralizar cada vez mais, né, a regenerização do Rerê. O que eu quero dizer com isso? Ter cada vez mais pessoas interessadas em estar co-criando, né, o Rerê enquanto protocolo cybercultural, sabendo que vão ter recursos, né, disponíveis ali na piscina comum de recursos compartilhados, na famosa PCDRC, né, do ciclo originário, e podendo dedicar tempo a isso, porque vai ter recursos disponíveis ali. Hoje, basicamente, a piscina comum de recursos compartilhados do ciclo originário, ela é composta do tempo das pessoas, né? Ela é composta do tempo das pessoas, composta de conhecimentos que as pessoas compartilham para fazer energizar determinadas demandas ou materializar determinados desafios, tecnologias, né, ferramentas, etc. E tem algum recurso aí fiduciário, cripto, que eu ainda estou levantando para ver direitinho o que tem. Mas uma coisa é certa, esse ano nós vamos começar a operar, regionalizar o ciclo originário de uma forma muito diferente
como aconteceu o ano passado. Tá? Isso vai impactar toda a dinâmica do mapeamentos básicos ou críticos do RE. Não vou entrar aqui no detalhe de como isso vai acontecer, porque a gente vai estar falando disso no primeiro SINCAP do ciclo ordinário, na primeira semana de fevereiro. Né? Então, daqui até lá tem trabalho para se fazer, então esse trabalho está sendo feito. Não sei o quanto isso interessa para você, mas se te interessar em entender como é que essa dinâmica vai estar sincronizando para esse ano, a gente vai estar fazendo amanhã, quarta-feira, às 3 horas da tarde, um SINCAP especial para ver o trabalho, a iniciação que o João Estelita fez com relação a um aplicativo que une Web 2 com Web 3 e que já conversa com o agente de IA. Né? A gente vai estar vendo isso porque a gente vai estar disponibilizando esse agente de IA, ele vai estar sendo, literalmente, ele vai estar sendo colocado como uma das formas de interação e de comunicação com o protocolo. Então, esse é um trabalho que está sendo feito. Então, é isso. Então, o que eu estou me estendendo um pouquinho mais, até para contextualizar e você entender como é que o ritmo, agora, esses últimos 50% vão ser diferentes, né? A gente vai ter, a gente vai ter o trabalho vai continuar algum quê conceitual, obviamente, tá? Mas vai ter uma dinâmica muito mais empiricista, né? Muito mais experimental, experiencial. Entre as quais, por exemplo, já estabelecer um projeto base, a gente vai co-criar um projeto que vai estar rodando por uma das interfaces ecossistêmicas do Merre, que é a Greenpeace Brasil. A gente vai estar conversando a começar com a Web3 DeFi. Esse mesmo projeto vai conversar com as explorações que a gente vai começar a fazer em DeSci, ciência descentralizada. Né? Então, só para você entender como é que isso vai estar. E, ao mesmo tempo, a gente vai estar mapeando, né, o que resta mapear, que está ali colocado, inclusive, no mapa, né, que a gente não terminou de fazer, para a gente poder gerar o primeiro RE híbrido da Glead. A gente nem gerou o RE híbrido da Glead, então a gente vai ter que gerar o RE híbrido. Esse RE híbrido vai servir de base para a gente poder evoluir, polinizar e um pouco mais para frente, leia-se lá para o final de março, né, a gente vai começar a fazer a ignição e a cocriação de uma piscina comum de recursos compartilháveis para a Glead. Certo? Isso vai ser muito importante, porque isso vai começar com uma outra dinâmica, que são os ciclos locais, que vão acontecer ao longo de todo esse ano, que vão ser a base para a gente poder fazer a primeira caravana brasileira de Web3 e A aqui no Brasil. Certo? Então é isso. Faço dessa a minha abertura dos trabalhos, meu check-in, dizendo que eu estou chegando bem, um calor enorme, eu estou conseguindo resisti-lo, tá, aqui no Rio de Janeiro. E passo para você, querida, com esse sorriso lindo que você tem. Fica à vontade aí para você fazer esse check-in. Depois a gente ouve aí nossa A Gota Serena. Olá, calor não é fácil, gente. Para mim, acho que é mais fácil frio do que calor. Aqui eu vou falar para vocês, está 26 graus agora. Tá bem gostoso. Botucatu é um lugar alto, né? A gente não sentiu ainda essas consequências aí. Bom, tô observando, né, esse movimento de contração que está acontecendo agora, nesse mês. E daí eu já percebi que o Vinícius ele tem planos assim bem estabelecidos até o ano inteiro, né? Ele já colocou aí como que vai ser todo esse processo. E eu fico aqui um pouquinho, não apreensiva, não é essa palavra, mas fico na expectativa de compreender, né, como que é tudo, porque eu ainda fico com o pé nesse outro método que é o tradicional, né? Então, eu tenho algumas atividades que eu tô encaminhando para conseguir financiamento. Estou trabalhando junto com o Cauê, sim, mas eu ainda tenho algumas outras atividades que eu estou dando andamento e ainda eu preciso conversar aquela língua corporativa. Então, eu não consigo me desprender disso ainda, totalmente, tá? Mas é, fico aqui para eu continuar aprendendo e entendendo é, essa nova linguagem, que para mim eu confesso que eu sofro, né? Eu participei do último encontro com o Tiago, né? Que ele está fazendo ciência descentralizada, e assim, para mim ainda é um pouco difícil de entender como que funciona na prática, né?
Não a plataforma em si, que eu entendo, quando a gente fala, quando eu correlaciono com o que eu já conheço, mas do que ele quer fazer de novo, né? Do que é diferente. Isso para mim ainda é difícil de entender. Mas eu vou questionando aí mais um pouco até eu conseguir entender como realmente funciona essa questão do peer-to-peer, né? E como que isso pode ser feito na Giniland. O Vinícius fala, parece que é meio óbvio, mas não é, Vinícius. Para mim não é, ainda não. Não conseguiria sair daqui sozinha e falar, vou fazer alguma coisa assim. Não, não sei o que fazer, tá? Então, por enquanto é assim. Passa a palavra pro Agota. Valeu, Esther. Poxa, legal. Abrir os trabalhos aqui na Gineland, alimentar, né, a imaginação. Poxa, esse é um assunto que eu gostaria muito, né, de entender melhor e acho que aqui consigo me aproximar um pouco dessas questões. Então, aqui em São Paulo tá calor também, acho que não tanto quanto aí no Rio, né, Vini, está assando, aqui só tá 25 graus, para mim tá excelente. É, bom, tô tentando entender como me localizar nesse movimento de contração também que você trouxe e ah, perceber como é possível sincronizar, né, os fluxos e colaborar de alguma forma, né? Então, nas explorações que eu estiver percorrendo, que tiver de interessante que é possível compartilhar. Então, tô um pouco nesse movimento e também procurando entender outras formas também, assim como a Esther, né, de gerar renda além dos recursos de financiamento da Web3, né, de financiamento quadrático ou de criptoeconomia em si, né? Acho que esse é um desafio que já há algum tempo vem rolando e percebo que cada vez mais possibilidades vão se abrindo, né? Até mesmo pela troca em rede. E, bom, tô aí para explorar junto também esse tema e tentar pensar coisas legais, né? Aproveitando, assim, essa tecnologia peer-to-peer de gerar inteligência coletiva. Acho que um pouco por aí eu tenho pensado, né? Quando ouço o Vini falando de ciência descentralizada, ou outros temas que eu tenho me aproximado mais recentemente. Então, estou sempre tentando olhar pelo lado da colaboração e junção de conhecimentos na prática, né? Então, as coisas que são possíveis construir só em coletivos, né? Só em grupos, e que sozinho seria mais difícil, ou nem daria, né? E precisa de vários tipos de inteligências juntos, né? De habilidades de diferentes naturezas que se complementam. E isso vai gerando conhecimento comum entre todo mundo. Acho que eu estou vendo um pouco por esse lado do processo coletivo. Mas também é um tema que eu gostaria de aprofundar mais e sacar qual é que é melhor com vocês. Então, chegou nesse movimento aí, então, obrigado pelo espaço e passo a palavra para o Vini.
Então, gente, nós vamos fazer agora uma memória, só que antes da gente fazer a memória em si, eu vou mostrar aqui, eu vou compartilhar com vocês, para vocês verem a diferença entre um mapeamento básico White Hat para um mapeamento básico Red Hat. Vocês vão ver a diferença. Vocês vão ver que a diferença está no Red Hat, já parte do pressuposto que nós estamos trabalhando com uma organização. Ou seja, já não é só um projeto, é uma organização. Ela já existe, tem faturamento, tem receita, tem tudo. Vocês vão sentir a diferença. No caso do White Hat, ele sempre vai estar trabalhando com ideias para gerar projetos. Tá? Ou, no mais tardar, um projeto que ainda está sendo co-ideado, né, para virar um empreendimento, para virar alguma coisa, né, que é o caso da Tinete. Mas eu acho que com isso vai abrir a perspectiva e vocês vão conseguir perceber as diferenças. Agora, o principal é entender de que o que o RE traz com o protocolo cybercultural é essa possibilidade de conhecer a existência de inúmeras economias políticas que não têm uma correlação direta com a maior economia política que todos nós estamos completamente embebidos nela, que é essa macroeconomia hiperconsumista extrativista que está aí fora. Tá? Ou seja, esse é um benefício. O outro benefício é você ter uma visão, um entendimento de que a internet tem diferentes camadas cibernéticas. E cada camada cibernética ela tem um imprint cybercultural diferente. E que a gente está também inserido numa gigantesca camada cibernética chamada Web2, onde tem um algoritmo que só faz extrair de você os seus recursos, a sua energia e seus recursos, né, de todo momento. Ou seja, que é a famosa economia da atenção, né, que atrai o tempo inteiro para você consumir, ser consumido, virar produto e ainda vai por diante. Então, o fato de já trabalhar com essas duas coordenadas, vamos dizer assim, isso já diferencia pra caramba, né? Qualquer outra forma de você pensar, você empreender, né? Vamos falar assim. Então, vou começar compartilhando, tá? Aqui com vocês, até onde já se evoluiu, né? É importante dizer que esse é o primeiro mapeamento básico Red Hat que está acontecendo. Tá? Ele não está ligado ao ciclo originário, ele está ligado à regeneradora. A regeneradora, não sei se a Esther está ligada, acho que a Esther está porque ela participou daquela cocriação, Esther, daquela piscina comum, né? De recursos compartilhados entre o RE e o Node-RED Web3. Então, essa piscina comum é que virou a piscina da regeneradora. Então, aliás, foi em cima dessa piscina, inclusive, né, Tiago, que nós fizemos o trabalho das planilhas. Né? Mas, em suma, só estou fazendo essa referência para vocês entenderem que, onde vocês estiverem vendo aqui, regeneradora, ela já é esse ambiente que já tem uma piscina com inúmeros recursos, né? Mas que não é a piscina comum do ciclo originário. Tá bom? O ciclo originário tem uma relação direta, né, direta mesmo, com o kernel do RE enquanto protocolo cybercultural, certo? E eu não estou conseguindo abrir aqui. Deixa eu tentar compartilhar de novo. Deixa eu ver aqui. Eu estou com acesso de internet bem sofrível aqui. Um momentinho só. Deixa eu só tirar as. Deixa eu tirar as abas. Eu estou com um monte de aba aberta aqui, para variar. Pronto, agora acho que vai, galera. Torce aí. Tirei um monte de aba aqui. Vou até tirar essa aqui também. Vamos ver se agora eu consigo abrir para vocês verem.
Ah, eu estava com uma outra aqui aberta aqui da. Eu fico operando com dois browsers. O outro browser tem 15 abas abertas. Tá explicado. Não sei se vocês trabalham com dois browsers, eu trabalho com dois browsers, né? Trabalho com Firefox e trabalho com Brave. Vamos ver se agora vai, gente. Torcendo aqui para ir, tá? Abriu. Tô vendo o mapeamento ainda, viu, Vini? Você está vendo o mapeamento da Clever. Bem, a primeira coisa que é importante dizer é que o- todo esse approach aqui, tá, gente? Ele é bem mais pragmático. Ou seja, se faz uma explicação conceitual, né? Eu tenho utilizado uma ferramenta de IA para gerar sumário, isso dá uma base, né, crítica para que as pessoas que estão chegando junto nessa dinâmica possam entender direito o que está acontecendo. Há alguma conversa assíncrona antes, né, dos encontros síncronos, mas como se trata, mais uma vez, de um empreendimento que existe, né, de uma organização que já gera, tem receita, etc., a dinâmica é bem mais pragmática, tá? Do que uma exploração conceitual. Embora o conceitual é muito importante. Então, por exemplo, aqui, né, mais uma vez, né, isso aqui está ligado à regeneradora, não está ligado ao ciclo originário. Então, aqui, o destaque, né, para as diferentes camadas cibernéticas de internet, sobre a ótica do Herrera, as diferentes economias políticas, tá? Da convencional, onde a Aster navega bem, passando pela verde, sustentável, etc., e entrando pela restaurativa, reconciliatória, gerativa, as diferentes economias políticas que tem aqui, chegando, né, no conhecimento dos paradigmas do Herrera, correto? Para depois a gente fazer o híbrido. Então, hoje, por exemplo, no Herrera, existem quantos Herrera híbridos, né? Tem da Água Florestal, tem da Greenpeace Brasil, tem da Doces Lembranças, né? Tem da Quinote Studios. São basicamente esses aí que tem hoje na dinâmica do Herrera, um Herrera híbrido, né? E isso aqui é uma dinâmica orgânica, constante. Estão sempre reavaliando isso aqui, tá? Para entender o grau de proximidade que o projeto possui com cada paradigma desse e qual a relação que ele está tendo com as economias políticas que está explorando e as diferentes camadas de internet. Nesse sentido, Esther, nós vamos chegar no momento que nós vamos fazer um RE híbrido do Adinland. Nós não chegamos lá ainda, mas nós vamos chegar. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria colocar para vocês. Nesse sentido, aqui também tem, tá, originação. Aqui rola originação. Tá? Só que a originação aqui ela é muito mais sintética. Faz uma exploração, tá? Mas ela é muito mais sintética do que então fez, por exemplo, de uma das funcionárias lá da Clever, que é a Denise Cardoso, o próprio Baiano, que é o Bruno, né? E vai por diante. E aí o que acontece? Aqui, quando você parte para cá, existe uma exploração muito mais conteudista barra exploratória do que uma exploração conceitual barra conteudista. Então, por exemplo, aqui já comecei com o híbrido, que a gente chama de híbrido inicial, da Clever. Então, aqui fui capaz de mapear com o Bruno, tá? Como é que a Clever opera na economia política convencional. Tá aqui, ó. Como é que é a relação com a chamada economia verde? Como é que é a relação com a sustentável? Né? Fui capaz. Ainda aqui, a gente ainda vai explorar, aqui a título de conhecimento, e eu coloco bastante conteúdo aqui, tá?
Há restaurativas, reconciliatórias e gerativas, aonde, por exemplo, a gente ainda vai explorar isso aqui, ó. Lá da Quênia, a Grassroots Economics, né? Lá que é feita pelo Will Rudnick. E na América do Sul, né? O da ONVEG, né? Como é que ela é feita, essa economia restaurativa. Então, tem exemplos práticos e claros de como essas economias políticas rodam, que estão ligadas a restaurativo. A mesma coisa vai acontecer com reconciliatórias e gerativos. Quais são as camadas cibernéticas? A gente já mapeou qual é a presença da Clever na Web 2. Já mapeou como é que é a presença da Clever na Web 2.5 DGEM, que é o mercado de cripto, onde eles atuam forte. E aqui estamos fazendo uma exploração para ele conhecer, porque não conhece, a Web 3 DeFi. Certo? E aqui tem até um relatório do ano passado inteiro de como se comportou a ReFi. A gente explorou de cabo a rabo. Tem todo o ecossistema de ReFi aqui colocado, né? De como surgiu. A camada cibernética sendo cocriada pelo Rerê. A gente vai explorar isso aqui ainda. Quais são os principais diferenciais, o print, certo? Em suma, e aqui você tem uma dinâmica, aí sim vai falar de propostas de valor, vai falar de modos e áreas de atuação, isso você já está sabendo, que a gente já explorou, formas de engajamento, demandas e desafios, inovação incremental disruptiva, tudo isso aqui nós exploramos já. Tá? E você chega aqui no outro lado, qual é a diferença? A gente parte para os artefatos, direto, faz o mapeamento de recursos a partir da lógica do Rerê, começa a explorar o O2 em rede sintético, tá? Faz uma prova de conceito do Rerê para gerar a ignição e cocriação de uma piscina comum e depois a gente faz o Rerê híbrido inicial. A gente começa, perdão, o Rerê híbrido final. Então, por aqui, começa pelo Rerê híbrido inicial, a gente termina o Rerê híbrido final. Pegaram? Então, esse aqui é um mapeamento básico Red Hat, tá? Para uma organização, uma empresa que já existe. Tá? E é assim que ele está acontecendo. Ou seja, ele tem uma exploração que é ao mesmo tempo conceitual, mas também é em cima de exemplos práticos e pragmáticos e conteudistas, tá? Porque acaba tendo uma velocidade diferente. Deu para pegar até aí, gente? Vou abrir para vocês poderem fazer a apreciação de vocês. Com vontade. Eu sim, Vini. Eu consegui pegar um pouco. Eu agora se dando mais esses sites, por exemplo, do Grasscom, já consigo entender um pouco mais ainda na prática como funciona. Sim, Então, querida, é isso que eu estou falando. Aqui, no caso, não tem como fazer uma exploração somente conceitual, porque, mais uma vez, já é uma organização existente, né? E o tempo de cada um, ainda mais que o Bruno, né, o Baiano, é um dos sócios, né? Então, o tempo dele, vamos botar no velho mundo, né, vale dinheiro. Então, assim, se ele está investindo energia e tempo nisso, né, ele quer entender qual o grau de aderência que o protocolo pode ter para elucidar que outras formas, que outros blueprints, que outras formas de geração de receita ou de geração de riqueza, né, o protocolo pode trazer para a dinâmica da Clever, né, e de que forma isso impacta o planejamento atual deles, que é todo em cima do Web 2.5 DGEM, né, basicamente. Né? Então, é isso que tem sido o combustível desse primeiro mapeamento básico Red Hat do Rerê, tá? No âmbito da Rerê geradora. Isso aqui não está ligado ao ciclo originário. Beleza, galera? o nosso também, né, Vinícius? De uma maneira ou outra. No final das contas, a gente não consegue se desligar totalmente. Nosso tempo também vale dinheiro, assim como o dele. É difícil. Não, querida, com certeza, absoluta. Então, é a Eu não mesma tô falando coisa. isso. Não, sim, mas sim, entendi sim, Vinícius. Consegui entender com os exemplos práticos que você deu, eu entendi melhor ainda.
Eu não estou falando que o seu tempo não vale dinheiro. O que eu estou falando é que, sobre a ótica de quem já tem uma organização, de quem está empreendendo, na mentalidade existente, o cálculo que ele faz para fazer qualquer trabalho, seja lá qual for, já é um cálculo que parte dessa premissa. É isso que eu estou querendo dizer. Ah, Entendeu? sim. Não, mas então, isso também tô querendo dizer a mesma coisa, eu acho, porque o meu também é assim. É investimento, eu vejo como investimento. Eu ainda não me desliguei disso, só para ficar bem claro. O meu jeito de ver ainda é assim, não consegui me desligar disso. É investimento financeiro. Sei que é frustrante, mas infelizmente é assim ainda. Então, beleza. Então, voltando aqui para a memória, né, da Jean Land. O que é bonito aqui nessa dinâmica do remapeamento básico White Hat, né? O bonito é que, embora o básico ele seja mais condensado, tá? Mais sintético do que o crítico é ainda mais expansivo, ainda mais explorador. Eu não estou lembrado o quanto o Thiago ele já teve a oportunidade de participar de algum mapeamento crítico do Herrera. Me recorda aí, Thiago, qual foi o mapeamento crítico que você chegou a parear um pouquinho e fazer uma exploração junto? Nossa, Vini, agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que em nenhum, viu? Ah, você não chegou? Não tô lembrado de agora algum mapeamento. Tem Eu vários, sei que né? eu participei da Keynote Studios. É, Isso, da Keynote. Da Keynote você chegou. Da Keynote é um mapeamento crítico. ah, não. Então, da Keynote você chegou. Da Até pela sua Claudinha, relação, né, com a Keynote da, ali pelo WTF 3 Pega a Visão Campus. da Claudinha é mapeamento básico. É crítico também. É crítico Claudinho é também. Eu crítico. participei também do da Claudinha. Então, ele é mais expansivo, ele não está tão atrelado ao Cronos e ele permite dar o tempo ao tempo, né, das pessoas poderem, sabe, tipo assim, decantar e entender as coisas, né, e trazer à tona. Ele foi capaz, por exemplo, de mudar completamente o projeto da Borderless Money, por exemplo, do Pedro Ivo, né? Olha que interessante, Esther. Vou contar rapidamente isso para você entender. Ele começou quando a gente começou a fazer em 2023, né, um mapeamento básico, perdão, um mapeamento crítico, né, White Hat da Borderless Money. O Pedro já vinha com investimentos na Borderless, na ordem de R$ 500 mil. Ele já vinha como uma startup, ele já vinha com recurso, com investidor. Na hora que a gente começou a fazer o mapeamento e abrir, né, esse entendimento de diferentes camadas cibernéticas, economias políticas, os paradigmas do Merri, etc., ele e os sócios perceberam que o caminho que eles tinham tão arduamente trilhado, os recursos que eles tinham tão arduamente conquistado, estavam tolhindo eles de conseguir expandir a coisa da forma como eles estavam projetando originalmente. Eles estavam querendo transformar, né, a Borderless num bem público, né? Como se fala em inglês, no public good, ali na Web3 DeFi. Mas a forma como eles estavam fazendo, ainda com a cultura de startup Vale do Silício, estava deixando eles com o rabo preso. E foi através de um equipamento crítico, né, do Rerê que eles começaram a entender, eles começaram a se desfazer das amarras, né, e começaram a mudar completamente a proposta da Borderless Money. Achei incrível isso. Tá? Uma transformação cultural fortíssima, a ponto deles hibernarem depois do projeto. O projeto está hibernado até hoje. Eles querem retomar esse projeto esse ano. A gente vai finalizar, porque a gente não conseguiu ainda finalizar o mapeamento crítico da Borderless Money, mas serviu de base para eles entenderem como empreender esse projeto de fato, né? Em rede, de uma forma ligada à experiência da lógica da abundância e coisas que fazem parte das coisas que o Pedro Ivo e os sócios estão buscando. Né? Eu achei isso interessantíssimo. Tá?
eu acho que isso só foi possível porque se deu tempo ao tempo, sabe? Da forma como a exploração foi feita, né? Não só dando exemplos concretos e básicos, mas fornecendo também conteúdos, materiais para explorar e decantando, né? Dando uma decantada para entender os conceitos, as práticas, etc. E, e sim, eu acho que quem ficou mais encantado foi o próprio Pedro Ivo, né? Que é um dos co-inicializadores do Rerê lá em 2022. Não que os outros sócios não tenham ficado, mas ele achou fascinante ter encontrado um formato, né, onde dá para transformar a borderless money, né, num bem público na Web3 DeFi. Né? Então, achei isso muito incrível. Só uma nota assim de, do que difere o mapeamento crítico, né, para o básico. O básico ele sintetiza essas explorações que são mais ampliadas, mas ainda assim, mesmo sintetizada, tem um grau de profundidade. Né? Aí eu vou começar com você aqui. A gente fez a originação base. Está sintetizado aqui em frases que você falou, né? Em coisas que você foi colocando. Eu fui fazer esse registro, né? O burnout que você passou, etc. Enquanto fazia trading, né? Robô de trading, coisas que você vê, conheceu o Gustavo Cavalcante. Aqui está a essência da história. Né? O ponto de origem foi quando fez uma disciplina na Unifesp, né? etc. Quando foi exatamente o ponto de origem, a gente explorou isso bastante. E aí, o que eu achei interessante era quando a gente começou a entrar em proposta de valor. Né? Quando eu entrei com essa exploração aqui, que no mapeamento crítico a gente explora bastante mesmo. Aqui foi bem na superfície, mas ainda assim foi bem interessante. Né? O que há de passado no presente, o que há de presente no presente, futuro de presente na proposta de valor, ou seja, para Esther e para Dinland. Né? A gente fez esse trabalho. Então, esse tipo de exploração é onde eu entendo, sabe, Esther, que dá tempo da gente decantar algumas coisas, entender algumas coisas, né? Abrir espaço para poder trazer. Né? Por quê? Porque simplesmente eu chegar ali nos 8 paradigmas do Rerê, né? E te passar um monte de link, um monte de conteúdo para você ler, não dá, tipo assim, não gera sabe, essa aderência, vamos botar assim. Não dá para gerar aderência. Por exemplo, no movimento básico Red Hat que está fazendo com a Clever, eu tenho certeza que dos conteúdos que eu passei, dos links, o grau de aderência que isso está tendo ali para o Bruno, para o Baiano, é muito pequeno mesmo. A ideia aqui, no básico, é que gere alguma aderência, não uma aderência tão profunda, mas alguma aderência, entendeu? Para entender essas dinâmicas aqui. Porque elas todas são precursoras, todas são base para a gente poder mergulhar de fato, a gente fazer o re-rave inicial, entender os paradigmas, né? Falar das camadas, enfim, tudo que eu já comentei aqui. Depois a gente começou a falar de área de atuação, que eu falei para você que foi uma provocação, né? Para a gente falar de modos de atuação, né? E aí, dos tipos de engajamento, o transacional e relacional, em suma, a gente foi indo. Falamos das demandas e desafios, da diferença de demandas para desafios, né? Que normalmente a gente não faz. Falamos da diferença da inovação incremental para a disruptiva, né? Eu acho que você curtiu bastante isso aqui, para a gente poder entender. A gente teve a participação de várias pessoas enquanto a gente está fazendo essa exploração aqui, especialmente do Cauê. Né? Em suma, e a gente veio para cá. A gente começou a explorar, né, mapeamento holístico de recursos. Primeiro, eu comecei a fazer uma exploração de saber quais são os seus recursos primários, lembra, Esther? Depois, a partir deles, quais recursos que você criou, que você gerou para criar a Dinland. E agora a gente está explorando os recursos sobre a ótica do Herrera, né? Recursos abundantes e partes condicionados. A gente começou a fazer com você e a gente ia começar a fazer com a Dinland. É onde nós estamos aqui no mapeamento. Daqui para frente, nós vamos finalizar isso aqui, tá? Evidentemente. Mas nós vamos imprimir um ritmo mais prático e pragmático. Eu vou começar a disponibilizar conteúdo para você. Vai ter mais exemplos para surtir um efeito um clique mais forte. Quando a gente começar a fazer o híbrido inicial, você já está mais sentindo um fio terra maior, né?
sentindo um chão debaixo do seu pé, entendeu? A gente vai estar fazendo essa dinâmica. Então, é isso, querida. Eu acabei fazendo, né, um geralzão aqui por minha conta, mas é isso. Eu acho que aqui parece que é pouca coisa que a gente fez, mas não foi pouca coisa, não. A gente fez bastante coisa aqui. Essa exploração foi bastante. Requereu, por parte de você, minha parte, né, a gente realmente se abrir, se espelhar para conseguir fazer essas explorações. Então, essa é a memória que eu faço do revampamento básico White Hat que a gente fez até agora da Gene com você, querido. Eu vou abrir para você fazer a sua apreciação também. Tá. A minha apreciação, na verdade, é uma dúvida, né? Porque eu penso assim, quando a gente estuda pedagogia, a gente estuda um pouquinho sobre construtivismo, que é você pegar o que a pessoa já sabe e tentar ampliar aquilo, ou até mesmo mudar, né? E a gente está tentando partir para um mundo novo, um conceito diferente, um conceito que não, se é aplicado em algum lugar, pelo menos eu tô vendo hoje, foi a primeira vez que eu vi um site que realmente está aplicando esse conceito peer-to-peer aqui que eu abri e vi acontecendo na prática. Sei que tem o que vocês já fazem, mas o que que eu tô querendo dizer? Eu- Se é possível, né? Não sei se é, Vinícius, me ajuda a pensar que isso é possível. Você sair do mundo tradicional e fazer um caminho, mostrar, ó, não é assim, é o contrário. Por exemplo, quando a gente tenta montar uma startup no mundo tradicional, qual que é a pergunta? Qual é a dor, né? É só isso que eles sabem perguntar, eles não sabem perguntar outra coisa. Qual é a dor? E mas o que que acontece? Quando você tenta montar uma startup do modo tradicional, a pergunta é qual é a dor? E aí eles já tentam fazer um MVP, e é isso. Aí eles querem saber se para de pé. Esses termos. Para de pé o quê? Você consegue vender, consegue ganhar dinheiro, consegue retroalimentar e assim fica escalável. Então tem todo esse vocabulário. Eu queria saber se tem um jeito da gente sair desse vocabulário e conseguir chegar aí. Se existe um caminho que a gente conseguiria fazer para não partir do nada, porque por mais que para mim é muito difícil, entendeu? Porque eu estou pensando na Giniland, quero fazer alguma coisa. Então eu penso num produto. Eu penso numa dor, eu não consigo pensar em todos. Você pode me dar as teorias, né? Várias teorias. Eu aprendo e eu esqueço, infelizmente, Vinícius, eu esqueço. Se eu tiver que revisar tudo isso daí, eu vou esquecer, porque não tá ligado a nada na minha cabeça, entendeu? Não tem nenhum conceito que tá conectando dentro da minha cabeça. E depois eu tenho que ver de novo para eu lembrar, mas não é uma coisa que eu realmente aprendi. Então, meu questionamento é se seria possível a gente fazer essas conexões com as coisas que já existem, para eu conseguir fazer a Giniland, entendeu? É isso. Eu me fiz Eu entender? se fez entender totalmente. Eu acho Tá. super pertinente o que você colocou, querida, porque você não vai ser, você certamente não é a primeira a falar dessa forma. Outras pessoas falaram de forma parecida com o que você falou, mas de outro jeito, uma outra linguagem, vamos botar assim, e não vai ser a última. Outras pessoas certamente que vão tomar contato vão esbarrar nas mesmas questões, né? Sim, tem como a gente fazer dessa forma, construtivista, tá? Mas é engraçado porque, como é que eu vou dizer para você? É por isso que o Rerê é híbrido. Ou seja, a proposta do Rerê não é totalmente lá ou totalmente cá. Ele leva em consideração, né, o ponto de partida das pessoas. Leva em consideração aonde está o seu entendimento das coisas, ou a forma como você, vamos botar, né, quer, deseja, entende como é que se empreende um projeto, por exemplo. Obviamente que isso é levado em consideração, correto? Mas a minha ideia aqui, a ideia do mapeamento básico, no primeiro momento, é apresentar coisas que muitas das pessoas não tomam contato, como vem sendo o caso com você. A ideia tem sido essa. Até o presente momento, os mais de 23 projetos que a gente fez de mapeamento crítico e básico, né, isso tem surtido efeitos incríveis para muitas pessoas. Efeitos que, tipo assim, da curiosidade, de querer entender, de querer trazer, de querer enxergar isso na realidade dela, e vai por diante. Nesse sentido, fazer um caminho a partir da onde você entende para a gente poder chegar lá é possível também.
Aliás, eu diria que a segunda parte agora do mapeamento básico é basicamente isso, tá? Quando a gente finalizar aqui o mapeamento recursos abundantes, repartos condicionados para Dreamland, a gente vai partir para uma prova de conceito do RE. E essa prova de conceito do RE, ela vai partir o ponto de partida dela é aonde que você entende que é o ponto de partida para empreender a Dreamland, entendeu? E aí que toda essa exploração anterior, ela vai, ela vai fazer sentido para você. Ela vai começar a gerar uma coordenada de tempo e espaço, vai começar a gerar fio-terra, começar a gerar Sim, sim. ecolocalização. Entendeu? Só mais uma coisinha, Vinícius, que eu queria. Muita coisa já faz sentido, tá? Por exemplo, uma coisa muito comum do pessoal que é mentor de startup é questionar qual é a dor que você está querendo resolver, né? E a gente já aprendeu aqui, por exemplo, nesse mapeamento, que as pessoas nem têm a habilidade de sentir a dor. Então, eu sei que vai além, tá? Eu não tenho dúvida disso. Eu não estou questionando isso. Eu só estou questionando o tempo que eu estou levando para chegar. Talvez, se eu partisse de um conceito que eu já tenho, por mais defeituoso que ele seja, eu conseguiria chegar mais rápido no entendimento, entendeu? É isso que eu estou dizendo. É. Mas quando for possível, a gente tenta fazer essa conexão. Eu mesma tento enxergar, talvez, a conexão. Era Olha, isso. Sté, como é que é incrível, né? Uma das coisas que eu já ia falar hoje, no final do nossa retomada aqui, seria de justamente você chegar aqui, né? E de você plotar, de você plasmar aqui, tá? O seu entendimento do beabá de como empreender a Dreamland, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque isso vai servir de base para a gente poder fazer o híbrido inicial da Dreamland, entendeu? E depois a gente fazer a prova de conceito do RE. Tipo assim, ou seja, o ponto de partida é o seu entendimento. Por exemplo, isso já acontece para a Kleber, óbvio, que ela já existe como organização. Isso já acontece para a Rizomar, porque já existe como organização. Isso já acontece para a Doce Lembrança, porque já existe como organização. Então, tipo assim, para todos esses outros projetos que estão fazendo essas dinâmicas, isso já acontece, porque já existem como organização. Então, por exemplo, se eu te mostrar aqui o O2 em rede, né? Deixa eu botar aqui rapidinho, da Rizomar, acho que você já viu, não sei se você já viu, chegou a te mostrar da Rizomar? Não, né? Eu acho que sim, mas. Você chegou a ver da Rizomar? Vamos ver aqui. Quando a gente fez o O2 em rede da Rizomar, olha só como ele já tinha uma estrutura organizacional, olha o volume de coisas que foi mapeadas, né? A Rizomar não é uma organização de pequeno para médio porte e que atua no Brasil inteiro, né? Ou seja, ela não é uma ideia, não é um projeto, não é uma coisa que ainda vai ser cocriada, ela já existe, né? No caso deles, estão fazendo um mapeamento crítico White Hat, tá? E você vai ver como é que tem uma explosão de mapeamento de coisas aqui. Olha só o volume de coisas, tá? Então, por exemplo, quando você olha aqui o que foi mapeado, né, no O2 em rede, para resumar em termos de gema, clara, membrana, passado, isso foi em 2023, tá? Olha o volume de pessoas que foi mapeado aqui. Pessoas que aqui, ó, olha o volume de pessoas aqui. É, de organizações, de pessoas, o que está na clara, quem está na gema, de que forma opera, né? Quais são o nome das pessoas, que a gente chamou de Rizomar 1.0, tá? Da organização até meados, até o segundo semestre de 2020. Tudo que foi mapeado aqui foi muito forte. Os três aqui, ó, a gente explorou o transacional, exploramos as dinâmicas organizativas aqui no O2 em rede também, ó, onde está cada coisa. Ó, para aqui, ó, onde está. Mas aqui, ó, a gente mapeou onde é que estão a gestão, como é que está as consultorias, como é que entra, como é que isso se relaciona com a gema, com a clara, com a membrana, com a órbita. E aí, quando a gente retomou esse trabalho, esse ano, mudou completamente. Aí eu perguntei, caraca, esse ano, quer dizer, ano passado, né, 24. Eu falei, caramba, Vitor, como é que escorrer?
porque a gente começou a perceber que nós estávamos só atuando como consultoria. A gente não estava no paradigma P2P, que nos interessa muito. A gente falava de redes, mas a gente não atuava como rede. A gente, entendeu? Vai por diante. E aí eles começaram a criar todo um outro entendimento de O2 em rede para eles, que é completamente diferente do primeiro. Né? A gente teve que mapear isso tudinho aqui, né? De como está. E eles já começaram a trabalhar com o paradigma P2P, olha que legal. E aqui a relação que cada área deles está tendo, né? Consultoria, contabilidade, administração, gestão, tá vendo? Lá por diante. No transacional. E aqui, no relacional, né, o que já está P2P? Ah, isso aqui tudo foi ele que botou, fui eu. Já está P2P, o que ainda é projeto para a pessoa, que ainda está uma dinâmica mais organizacional do que organizativa, do que, do que interativa, né, do que P2P, dela por diante. Então, assim, só para mostrar para você como, é, como até mesmo uma organização do tamanho da Rizomar, o trabalho, né, do mapeamento crítico gerou, gerou uma base assim, conceitual, né, e perspectival muito forte para que eles próprios conseguissem evoluir a própria modelagem da organização deles. Né? Achei isso incrível. Então tá aí. Você falou alguma coisa aí? Ou... Não, o Agatha foi embora. Ah, ele foi embora? Foi. Ah, entendi. Eu ia abrir para ele falar, mas beleza. Então, querida, é isso, né? É, e aí, eu acho que agora, assim, uma das coisas que eu te falei ano passado que seria importante é a polinização, né? De você conseguir minimamente se fazer presente em outras dinâmicas de mapeamento básicos e críticos, para você começar a perceber o fio terra, né? E aí a localização que está sendo gerada para essas outras pessoas e outros projetos, né? Que isso também vai ser muito rico para você. Mas se isso não for possível, né, eu vou estar sempre fazendo um pouco isso, eu vou estar trazendo as outras dinâmicas para você ver como é que elas estão evoluindo, né? Nesse É, sentido. eu queria, mas realmente eu tive que fazer algumas escolhas. Tive que aumentar um contrato, além do que eu já. E também vou. Tem um outro recurso que eu estou tentando, que vai começar agora em fevereiro, uma residência. Então, é mais um compromisso, além de todos. Aí fica bem, quase impossível, Vinícius, porque senão eu não consigo dedicar um pouco de tempo aqui em casa para a família. Daí eu consigo uma vez por semana, eu consigo. Porque daí eu tenho que dividir tempo com atividade física, tem a casa e tem esses outros contratos também. Então, eu Claro não que realmente eu claro, nem vou me comprometer porque não vou conseguir. Senão eu vou ter que começar a tirar de lugar onde eu não devo tirar. Mas está é, certíssimo. tá. Então tá, hoje era mais, a retomada era mais disso mesmo, sabe? Gerar uma coordenada de tempo e espaço, você entender onde nos encontramos hoje, né? Em janeiro, né? Agora dia 21, né? De janeiro na dinâmica de cocriação do Rerê, o que a gente está fazendo agora em janeiro, que é a contração, que é a centropia, né? Entender como é que se relaciona entender que hoje está sendo a retomada do primeiro, né, dinâmica de mapeamento básico, White Hat do Rerê de 2025 com você. Eu queria Sim. realmente fazer o que eu fiz, te mostrar um Red Hat, Uhum. te mostrar um mapeamento básico crítico super, super maneiríssimo que vem sendo com a Rizomar, né, para você entender e aí você conseguir começar a ter uma noção mínima, né, de como essa exploração que a gente está fazendo, da forma como a gente está fazendo, ela tem a sua Sim, sim. motivação, Uhum. né? Ela tem a sua motivação. Não é que eu estou fazendo a Labangu, tá? Não, não, de Eu estou maneira fazendo, alguma. E na eu tô verdade foi até fazendo. uma falha, viu, Vinícius? Porque você me lembrou no começo, eu acho que era mais, você fazia mais de partir assim do conhecimento prévio. Eu acho que só nas últimas que isso não aconteceu e daí a minha memória ela ficou presa ali nas últimas vezes. Mas de fato, desde o começo eu sempre perguntava, qual que é o seu entendimento sobre isso? E é isso Sim. mesmo. Mas você fazia muito mais no começo. Depois eu acho que eu não sei o que aconteceu, se você pensou que eu já estava entendendo muito, não precisava mais. Aí no final já não fazia e para mim ficou como se eu tivesse ainda preciso, entendeu?
Não, né? Aí, mas é que tá, a gente vai aprendendo, né? É uma dinâmica interativa, uma dinâmica livre aprendente, então tem uma mutualidade, a gente vai aprendendo um com o outro. Eu vou retomar essa dinâmica, porque ela sempre foi uma característica, tanto do mapeamento básico quanto crítico, né? O RE. Você vai sentir que eu vou estar retomando isso com você. A gente não vai hoje fazer nenhuma exploração, porque já são 9h28, né? Eu quero ficar aí pelo menos 1 hora, 1h15, 1 hora e pouquinho. Estourando, um dia ou outro a gente vai fazer 1h30, 1h20, mas quero ficar por aqui. Significa dizer que semana que vem a gente vai estar finalizando isso aqui, dar recurso empático, condicionado da Dreamland, etc. Tá? E o que eu vou te pedir é para você plotar aqui, literalmente, tá? Conta um espaçozinho aqui, plota, tá? É, o seu entendimento, aproveitando coisas que você já fez, para angariar recursos, né, para o projeto, né, para a proposta de valor do Sim, projeto. que eu tô fazendo, O, é, exatamente. o seu entendimento de como a coisa pode acontecer na prática, porque a gente vai usar isso como ponto de partida para fazer o que resta de exploração da gente fazer aqui, de fazer o RE inicial, entendeu? Depois a prova de conceito do RE, e aí sim a gente começar a prova de conceito de rede significa dizer que a gente vai mapear, fazer o O2 em rede do projeto, entendeu? Como fez com a Rizomax ali, tá? A gente vai começar a fazer essa dinâmica para a gente poder gerar a piscina comum de recursos compartilhados da Dreamland, entendeu? Agora, o que vai tornar essa experiência ainda mais interessante, mais rica esse ano, é que esse ano, diferentemente do ano passado, a gente está retomando a primeira dinâmica que deu vida e origem ao RE, né? Que foi os syncs locais, lá em 2022. Então, a gente já fez o primeiro sync local com a Orca, como você sabe, já está acontecendo os syncs de pareamento, você participou de um, vai ter o terceiro agora, né? Essa quinta-feira, 16h30, né? Onde o próprio Thiago, né, ele vai estar trazendo um entendimento de como vai ser essa jornada livre-aprendente dele com o Braz ali acontecendo. A gente vai estar fazendo de outros projetos que estão fazendo parte da dinâmica de mapeamentos básicos e críticos, e mais para frente a gente vai estar fazendo com a Dreamland também, entendeu? Ou seja, tudo isso vai corroborar, vamos botar assim, né? Para que quando nós chegarmos, quando a gente chegar, quando a gente começar a falar assim do projeto virar um empreendimento em rede, você entender como é que isso conversa de forma híbrida com o seu entendimento inicial de startup, vamos dizer assim, da Dreamland, entendeu? Então vai ser bem bacana fazer essa exploração com você, querida. Dito isso, Tá bom. ficamos por aqui. Pode fazer sua apreciação e check-out. Não, acho que foi bem tranquilo, né, Vinícius? A gente, como conseguimos conversar simultaneamente, então já tá tudo dito. Tá ótimo. Então, beleza. Então, beleza, querida. Mais uma vez, é sempre um prazer. Eu que Eu agradeço, realmente Vinícius, gosto sua da forma paciência. como você de uma forma cristalina, franca, honesta, você compartilha, né, as suas dores ou não dores, ou as coisas que estão fazendo sentido e que não. Foi bem bacana você ter lembrado o quanto eu começo a exploração a partir do ponto de vista, né, da pessoa e não meu, né? Isso é uma coisa que eu sempre fiz mesmo. E eu confesso a você que eu achava, julguei que em algum momento você já estava. Sabe quando você está aprendendo a surfar? Você começa a remar, Desaprende, né? Vinícius, desaprende. É duro, viu? É engraçado, porque eu falo de surf, eu nem surfo direito, eu já surfei um pouquinho na minha vida, mas é mais ou menos isso. Você, quando começa a aprender a surfar, você está remando, os outros estão remando junto com você, né? E normalmente o outro pede para você remar junto, remar primeiro, para ele depois remar atrás para entender o que que você não soube subir na prancha, entendeu? O que eu tô falando? Então é um pouco por aí. Isso acontece uma dinâmica de você aprender, você aprende a surfar com os outros, né? Os outros vão compartilhando e você vai surfando com os outros. Então eu achava que você já estava conseguindo as suas próprias remadas. Aí eu Ai, meu passei a Deus, não frustrei, fazer. Vinícius. Não, mas vamos lá, vamos lá. Eu quero entender a coisa desse jeito aí. Eu imagino que seja possível. Não sei se voltar, mas eu acho que dá para fazer uma conexão, sim, dá para resgatar de alguma maneira esse modo de fazer. Então tá bom, querida. Uma boa noite para você. Tá bom? Semana que Boa vem, no mesmo noite. bate-horário de 8h15. Qualquer coisinha a gente vai se falando de forma síncrona
pelo ponto de contato ou diretamente ali no Telegram, né? Tá bom, tá É, joia. é isso. É isso aí. Boa Beijo no seu noite coração. para você também. Tchau. Fica bem.